É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia. O Senhor me permite pregar em Cantares hoje? Vai me ajudar. Abra sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, somente a parte A. Eu tenho acompanhado os cultos de doutrina e o reverendo está pregando sobre Cantares. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. Mas só vou usar a parte A do versículo 2. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo, toda a mesa diretora da convenção, da Comadal. Confesso que dá um friozinho na barriga, irmãos. É muita autoridade num lugar só. Muitos homens de Deus. E me sinto privilegiado de poder servir a Deus e ministrar a palavra de Deus nessa noite. Quero louvar a Deus por todos os amigos. A gente veio no tabuleiro 2 do pastor Tito pregar no congresso de mocidade, foi uma bênção de Deus. Tivemos na igreja do pastor Agremiron, e amanhã nós vamos estar em Luziápolis. Toda vez que eu venho aqui eu tenho que ir em Luziápolis comer tripa frita com o pastor Joab. Glória a Deus, viu? Ele deu glória a Deus. É uma bênção. E foi ele que me ensinou a comer esse mistério. Glória a Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, somente a parte A do versículo. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Vocês podem repetir comigo? Diga: eu dormia, mas o meu coração velava. Glória a Deus. Irmãos, no final estará ali na lateral eu lancei um livro agora no mês de agosto, Descomplicando o Apocalipse. A maior regra de hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia, e eu não preciso nada além da Bíblia para interpretar a Bíblia. E o Apocalipse, apenas 5% da igreja estuda o livro do Apocalipse, porque muita gente acha difícil. Então aqui nós fizemos um resumo das escolas de interpretação e de cada capítulo, e tem muita simbologia, né? E as suas interpretações para você entender. Custa apenas R$50. Os irmãos que estão na internet, no meu Instagram lá, PR Carlos Cardoso, está lá na bio, a nossa loja, e através da loja nós enviamos para o Brasil inteiro com frete grátis. Então você pode comprar e vai chegar na sua casa. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo profético, né? E quando nós lemos Cantares 5:2, somente esta parte do versículo, você vê Salomão batendo na porta de Sulamita, mas Sulamita não pôde abrir a porta para Salomão entrar. E veja que o texto diz: eu estava dormindo, mas o meu coração estava velando. Ela estava desejosa de abrir a porta, mas o sono não permitiu ela abrir.
E quando nós, dentro de uma interpretação bem simples, de uma tipologia, uma representação, Sulamita aqui representa a igreja. E Salomão representa o Senhor Jesus batendo na porta da igreja. E é aí que quando nós lemos Mateus 25, versos 5 e 6, Jesus disse: e tardando o esposo, todas adormecerão. Não foi 5 virgens que adormeceu, foi todas. A diferença é que quando se ouviu o grito, no verso 6, aí vem o esposo. 5 tinha azeite em reserva. E nós aprendemos uma grande lição com as virgens que tinham em reserva. E com aquelas que foram consideradas como loucas, como nécias. E a lição que nós aprendemos é: não adianta você andar com quem tem azeite. Elas pediram emprestado. E tem muita gente se garantindo com quem tem. O teu marido, tua esposa, teus pais, teus filhos não vão garantir o teu azeite. Você precisa ter azeite em reserva. Glória a Deus. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e numa das interpretações escatológicas, a última fase da igreja é Laodiceia. E nós pregamos muito em culto de missão e de evangelismo, quando Jesus diz: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E nós usamos esse texto para pecadores, desviados, pessoas não crentes. Mas a carta foi escrita não para pecadores. A carta foi escrita para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando uma denominação e nem um sistema religioso, eu estou falando eu e você. E veja o que Laodiceia fez. Laodiceia colocou Jesus para fora. E Jesus está batendo na porta de Laodiceia. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E eu vou fazer uma festa com vocês. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu costumo dizer que esse sono é profético. E muitos estão vivendo este momento de Sulamita. Estão dormindo, mas estão desejosos de acordar. E um dos maiores problemas dessa geração é que tem muitos homens e mulheres de Deus, chamados, vocacionados, carregados de talento, cheios de talento, que estão numa dormência tão profunda. E muitos colocam a culpa: porque ninguém me vê. E uma das coisas que mais nós estamos ouvindo: eu estou assim, porque a igreja não é mais a mesma. Eu estou assim porque falaram mal, porque a igreja não prega, a igreja não ora, a igreja não visita, a igreja não faz. E muitos estão colocando a culpa nos outros. A sua dormência. Mas, queridos, a salvação é individual. E você precisa abrir a porta para o amado entrar. E veja que do outro lado nós vemos uma geração de pessoas que até oram e dizem: Senhor, que saudade que eu tenho
de quando eu pregava e almas se convertia. Que saudade que eu tenho, Senhor, de quando eu orava em línguas, de quando eu profetizava, de quando eu regia, de quando eu cantava, de quando eu ganhava as almas, quando eu ia no hospital. E muitos oram a Deus e dizem: Senhor, me renova. Eu quero acordar, eu quero despertar, eu quero sair dessa sonolência. Mas os dias estão passando, e estão passando muito rápido. E você faz na tua mente, você faz projetos e diz assim: amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou procurar o pastor, amanhã eu vou voltar. Mas os dias estão passando, e parece que o sono só está aumentando. E o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o dia de acordar. O grito do aí vem o esposo já está ecoando. O dia de acordar é hoje, é agora. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Aleluia. E queridos, o que tem levado muitos a essa dormência? Essa mensagem Deus me deu no momento daquelas pensamento de pregador, né? Até 2010, irmãos, eu prego desde o ano 2000. Era normal você pregar e pessoas serem batizadas no Espírito Santo sem orar. Vocês lembram disso? Você pregava, as pessoas começavam a falar em língua. Você via fazer apelo para conversão. Era pessoas correndo para o altar. As coisas parecem que fluíam de uma forma mais leve. Mas com o advento da internet e de tantas outras coisas, parece que veio um comodismo e uma frieza. E eu fui orar, porque daí você começa a pregar, e pregador ama ver almas aceitar Jesus, pessoas se batizar com o Espírito Santo. E eu falei: Senhor, se sou eu, me desperta. E o Senhor me deu essa mensagem. A minha igreja está vivendo um período de sonolência, mas muitos estão desejosos de acordar. Se você está desejoso, é hoje o dia de abrir a porta para Ele entrar. E aí o Senhor me deu os sintomas da igreja que dorme. E aí o Senhor me levou a Jeremias capítulo 8, verso 4 a 7. E quando nós lemos Jeremias capítulo 8, verso 4 a 7, parece que Jeremias estava vivendo nos nossos dias. Parece que Jeremias estava caminhando conosco. E Deus toma a boca do profeta Jeremias e diz assim ao povo: diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando-se continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi
e não falam o que é reto, e ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rola e a andorinha e a groa observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O pior caído não é o que está lá fora. É o que cai e permanece caído no nosso meio. O pior desviado não é o que se desviou e foi para lá, porque ele ainda pode ter consciência e voltar. Mas veja que o contexto aqui é de uma apostasia contínua, um afastamento da verdade. E muitos líderes, pastores, homens de Deus que zelam pela palavra estão encontrando dificuldade. Por causa de homens e mulheres que se intitulam dono da verdade. A hipergraça está querendo entrar no nosso meio, a teologia liberal está querendo entrar no nosso meio, pessoas que acham que está tudo certo, esta agenda progressista, liberalista, tem pessoas que estão no nosso meio com uma mentalidade mundana e profana, que ele não suporta ficar só com ele quer desviar quem está dentro. Ele quer pegar os daqui e levar dentro dessa mentalidade diabólica. E sabe qual é o maior problema? O problema não é o pecado, porque o primeiro sintoma de uma igreja que dorme não é pecar, mas é não se arrepender mais da sua maldade. Veja o que Deus falou: eu escutei e eu ouvi, e eles não falam o que é reto. E não há ninguém que se arrependa da sua maldade. E ainda dizendo assim: que fiz eu? Você sabe o que é o que fiz eu? Nada a ver. Isso aí é mente de quadrado, de religioso. Nós estamos no tempo da graça. E está sendo um confronto. E aí eu digo, o problema novamente não é pecar. Porque se alguém aqui entre nós disser: eu não tenho pecado, você é um mentiroso. O maior problema é que muitos estão caindo, se desviando e permanecendo no erro, e não se arrepende mais do seu pecado. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios 28:13, que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Chorabacanduremaia. Davi, no Salmo 32, ele relata o momento em que ele ocultou o pecado. E no Salmo de número 32, Davi, ele vai relatar que ele enfermou, que ele amargou a sua alma. Mas olha o que Davi vai dizer no Salmo de número 32. Aleluia. Verso de número 3.
enquanto calei, enquanto eu ocultei, enquanto eu não confessei. Olha o que ele diz: os meus pecados, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos da minha alma, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas olha o que diz o verso de número 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Orebacanjuremaia. Aleluia. Não há despertamento, não há avivamento sem arrependimento de pecado. Aleluia. O discurso de Pedro em Atos 3 foi 3:19: convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O pecado ainda continua nos separando de Deus. O pecado ainda continua escravizando almas. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, você vai sair desse calabouço e deste acusador que está te atormentando, porque o teu advogado, o teu fiel, aleluia, aleluia, advogado está aqui nessa noite, glória a Deus. O teu fiador vai arrancar a tua alma desse calabouço, e ele vai voltar a ter comunhão contigo. Quem crê, diga glória ao nome dele. E veja aqui o pecado, quando nós lemos o texto da ceia. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 28. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora veja bem o que diz o próximo texto. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Oh Espírito de Deus. A cruz é uma mensagem de substituição. Quem merecia aquela cruz era o Carlos, era o Orisvaldo, era o Agrimiron, era a Maria, era o João, era a Gina, era o Joabe. Quem merecia aquela cruz era eu. Mas ele me amou tanto que ele preferiu morrer no meu lugar, para me libertar da escravidão do pecado. Levanta a tua mão direita. Tem pessoas que estão aqui, que estão no cai e levanta, e a apostasia está tomando conta do teu coração. Mas lá dentro da tua alma está clamando, como Davi no Salmo 142. Davi disse assim: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome.
o Senhor ouviu o gemido da tua alma. E Romanos 6,14 vai se transformar uma profecia na tua vida. O pecado não terá mais domínio sobre a tua natureza, porque tu não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou repetir: o pecado não terá mais domínio sobre a tua carne, porque tu não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você sabe o que é isso? Isso quer dizer que você vai pecar ainda, mas você não vai suportar viver sem a presença do céu na tua vida. Urabacanduremaia, aleluia. Hoje, nesta noite, neste lugar, o céu te arranca dessa prisão espiritual. E o remédio para o teu pecado, aleluia, está aqui diante de você. Ele derramou sangue para te comprar, para te resgatar, para te limpar, para te purificar. É este sangue que te justifica, aleluia. E Apocalipse capítulo 2, verso 10. Veja que João vai escrever lá que Satanás, o acusador, nos acusa de dia e de noite. Mas nós vencemos o acusador. É pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder nessa noite. Arabacanduremaia. O sangue de Jesus tem poder nessa noite. E eu lembro a história de Lutero, quando ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão. E diz a história que um demônio veio lhe afrontar. E o demônio pegou e começou a escrever todos os pecados que Lutero cometia. E diz a história que Lutero pegou o tinteiro que ele estava escrevendo a palavra. E ele jogou naquela parede. E ele disse: Satanás, tudo que está escrito nessa parede é verdade. Mas tu se esqueceu de escrever aí que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica e me limpa de todos os meus pecados. Arabacanduremanahaste, arabacanduremaia, aleluia, aleluia, aleluia. Agora veja que Jeremias, ele vai ver um povo que não se arrependia. Mas Jeremias capítulo 8, versículo 7. Olha o que ele vai relatar. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. E a rola e a andorinha agrou observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Irmãos, na Suíça, no ano passado, uma empresa de bunkers, refúgios apocalípticos, começou a construir uns bunkers para refúgio apocalíptico. Sabe quanto custa cada um? 520 milhões de reais. E quando eu leio reportagens como essa que está lá na Forbes, eu fico analisando assim: como é que pode um rico, um bilionário, pagar 520 milhões de um refúgio apocalíptico? Ele só vai adquirir um bem desse se ele acreditar que o apocalipse vai acontecer. E nós estamos vivendo esse momento em que tudo
que você assiste na mídia tem uma relação com o Apocalipse. Irmãos, mês de setembro, em 10 países, em 12 dias, em 4 continentes, teve inundações jamais vistas diante desta geração. O que aconteceu na Líbia, por exemplo, que o mar começou a devolver as pessoas mortas por esses dias agora. Mais de 30 mil pessoas foram sucumbidas por uma chuva em horas. Eu estive lá em Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Eu fui lá levar donativos, levar fralda, produtos de limpeza. Eu me senti muito pequeno diante da necessidade, mas eu fiz a minha parte. Uma coisa é você ver pela televisão. Agora imagine um rio que é da largura dessa igreja, mais, vamos dos muro a muro aqui. Imagine que tem um barranco gigantesco, que você olha para o barranco e você imagina 17 metros de água acima. Em horas, as cidades foram varridas. Discurso de Antônio Guterres na ONU. As portas do inferno se abriram sobre a questão climática mundial. E o que nós estamos vivendo, segundo eles, é o fenômeno do El Niño. E você sabe quando é que vai terminar o El Niño? Dezembro de 2024. Nós só estamos no começo. Essa mesma bolha de calor que pegou o Brasil inteiro, ela passou pelo Canadá, pela Europa e pela Ásia, pelos Estados Unidos. E os acontecimentos após esta bolha de calor está repetindo-se no Brasil. Tempestades que está destruindo tudo. E aí você está diante de um fenômeno, o Rio Solimões. Eu tenho um projeto missionário lá na Tríplice Fronteira. O Rio Solimões está secando, milhares de peixes morrendo, botos morrendo. A cidade de Manaus está uma fumaça. A mídia não está dizendo, porque o presidente tem acordo. Ninguém está dizendo, a nossa casa está pegando fogo. Aí lá no Rio Grande do Sul nós estamos diante das maiores cheias. E tudo isso é o começo de algo que já saiu da esfera do aquecimento global. Você só encontra respaldo nisso na palavra. Na palavra. E Isaías, parece que Isaías estava vendo, né? 24, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. O que é que a Suprema Corte de todas as nações do mundo estão fazendo? Transgredindo as leis para que o povo quebre a aliança eterna. Qual é a consequência disso? Verso 6, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Jesus disse em Lucas 21, 25, nós teremos um eclipse anular dia 14, nós tivemos uma superlua no dia 30, e Jesus disse assim, que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E Jesus disse: na terra, angústia das nações. Jesus não disse angústia de Israel, ele disse angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Verso 27. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Orebacanduremaia, urabacanduremaia. Verso 28, Jesus disse: e quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. O dia da vossa redenção se aproxima. Queira o mundo ou não queira, queira o sistema governamental ou não queira, Jesus vai levar a sua igreja a qualquer momento. Aleluia! Agora outra questão que está ocorrendo agora, irmãos. Discurso de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU. E é importante eu frisar aqui os discursos do presidente dessa nação. Se você puxar o discurso do presidente dessa nação no dia que ele ganhou, no dia da posse, diante de Xi Jinping, diante de John Biden, diante de Vladimir Putin, diante do CELAC, que é a reunião com todos os presidentes da América Latina, e no discurso dele na ONU, ele falou que nós estamos necessitando de uma nova ordem mundial. E presta atenção, irmãos, o BRICS. O que é o BRICS? É a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul e o Brasil. Está incluindo no bloco Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, Irã e Argentina em janeiro. E o PIB do BRICS sobressai sobre o PIB americano. A América está sendo destruída de dentro para fora. A valorização do dólar vai cair 50% até 2030, porque o novo modelo mundial é o modelo chinês, o totalitarismo. Irmãos, fim de dinheiro físico, 2024. Agora, quando você estuda sobre o Drex, que é a nova moeda, olha só, o Drex, a nova moeda, você vê que euro digital, dólar digital, real digital, libra digital, rublo digital, moeda da Rússia. Nenhum país do mundo está se opondo ao dinheiro digital. Sabe por quê? Porque os governos querem controlar a população. Um dos slogans mais aterrorizantes do Fórum Mundial Econômico com a ONU, com a Agenda 2030, é que no futuro você não terá nada e você será feliz. Fim da propriedade privada. Irmãos, uma fome absurda está sendo instaurada. Por causa da questão climática, 70% da agricultura está sendo destruída. E a demarcação de terra indígena, que está aí numa guerra entre Senado e Suprema Corte, vai tirar terra produtiva para transformá-las em improdutiva. E isso está acontecendo no mundo todo. Mas o meu povo, mas o meu povo não conhece mais. Está tudo claro. E aí Benjamin Netanyahu, lá na ONU, ele pegou o mapa de Israel. Irmão, presta atenção, todos os países que Israel já fez paz. O lado esquerdo e o lado direito de Israel está protegido já pelos países que fez aliança. O que falta é a retaguarda, que é a Arábia Saudita, que cobre todo Israel por trás. E agora a Arábia Saudita está em acordo de paz com Israel. Ismael está dando a mão para Isaac. E talvez você não saiba, a Arábia Saudita
ela está dominando a Jordânia, e junto com a Jordânia é ela que está assumindo o controle de todos os templos sagrados do Islã, inclusive a mesquita do Monte do Templo. E o surgimento de um Estado palestino com 2 templos pode se tornar uma realidade. O Templo de Salomão, porque olha o que aconteceu em fevereiro, irmãos. Você sabe o que aconteceu em fevereiro? O Crislã foi lançado diante do mundo, fevereiro desse ano. Cristãos, muçulmanos e judeus adorando o único Deus lá no Emirados Árabes. E a ideia é formação de uma falsa paz. E se fosse para você me perguntar, pastor, qual é o maior sinal que ele vem? Se chama Israel. E eu quero dizer que tudo está acontecendo numa velocidade absurda. E eu não tenho dúvida que eu prego para uma igreja que não vai descer à sepultura, não vai ter culto fúnebre para o teu corpo, como Enoque foi transladado vivo, como Elias foi levado num redemoinho, a qualquer momento, amado da minha alma, Orebacando remai, ele vem sobre as nuvens. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. A qualquer momento daqui para frente, ele vem para buscar aqueles que estão em comunhão com ele. O dia de acordar é hoje. Urabacando remai. É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159.